Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Fei mudou para o modo paladino, e uma aura dourada envolveu seu corpo. Essa aura continha poder sagrado, o melhor contrapeso para energias sombrias. Todo o frio mortal dissipou-se como neve sob o sol ao tocar a luz dourada. Fei usou a habilidade Prece, e o brilho ao seu redor intensificou-se, iluminando todo o salão subterrâneo mais do que as próprias montanhas de ouro. Sob essa purificação, o ambiente tornou-se calmo e pacífico. Depois disso, Fei voltou ao modo feiticeiro. Foi então que ele sentiu um chamado ainda mais forte, uma sensação familiar e íntima, como se alguém amado estivesse chamando por ele. E esse chamado vinha dos ossos brancos no fundo do poço. Sem hesitar, Fei pulou dentro do poço de ossos. A cena não era tão chocante para ele. No mundo de Diablo, ele já enfrentará lugares muito mais sangrentos e aterrorizantes. Comparado aos infernos que vira, ossadas brancas eram quase fofas. Vários ossos se quebraram sob seus pés ao pousar. Esses ossos pareciam ter cerca de 10 anos. Pela forma como estavam corroídos, Fei deduziu que não pertenciam a guerreiros de alto nível em vida. Eram frágeis, mantendo sua forma original apenas porque não havia vento nesse espaço. Assim que os ossos se quebraram, poeira branca levantou-se no ar. Há ferramentas aqui? Com a luz das chamas, Fei avistou objetos inesperados. Sob os ossos, havia pás, picaretas e outros instrumentos de construção. Havia também botões de metal, como os de uniformes. Imediatamente, Fei entendeu a quem esses ossos pertenciam, escravos e artesãos que construíram este lugar. Após a conclusão do salão, foram massacrados para guardar o segredo. Pobres almas! No fundo do poço, o chamado tornou-se ainda mais intenso. Vinha de uma das paredes laterais. Quando Fei se aproximou para investigar, seus olhos congelaram. A meio metro da parede, havia um par de pegadas perfeitas sobre os ossos. As pegadas tinham cerca de 30 centímetros e estavam limpas, em contraste com a desordem ao redor. Ao agachar-se, Fei percebeu que estavam viradas para a parede, como se alguém tivesse pisado ali repetidamente. Como assim? Quem viria aqui pisaria no mesmo lugar várias vezes? Pensativo, Fei levantou-se e pisou dentro da pegada. Um som metálico, quase imperceptível, ecoou. Seguiu-se um ruído de engrenagens girando. Fei sentiu um leve tremor sob seus pés, e 5 pontos prateados surgiram na parede à sua frente. Os pontos dançaram, traçando linhas que formaram um círculo mágico semelhante a um portal. Isso! Antes que pudesse reagir, o círculo ativou-se sozinho. Um zumbido familiar ressoou, e um portal oval azul claro, com cerca de 2 metros de altura, apareceu diante de Fei. Ele ficou paralisado. Conhecia muito bem essa cena. Era um portal de teletransporte, exatamente como os criados pelos pergaminhos de teleporte no mundo de Diablo. A mesma onda mágica, a mesma cor, o mesmo formato, a mesma atração estranha. Fei tinha certeza absoluta de que era um portal, mas não fazia ideia de para onde levava. A situação estava ficando cada vez mais intrigante. Ele achará que estava apenas vingando seus súditos mortos pelo borda de sangue, mas agora as coisas tomavam um rumo inesperado. Convocando sua armadura e espadas gêmeas do mundo de Diablo, Fei entrou no portal sem hesitar. No instante seguinte, escuridão envolveu sua visão. Antes que pudesse enxergar algo, ossos dominaram seu campo de visão. Mas não eram ossos comuns. Era um esqueleto dourado. Diferente dos restos frágeis dos escravos, esse esqueleto parecia feito de ouro puro. Brilhante, mas pequeno, não passava de 1,2 metros de altura. Estava inteiro, em pé, como se ainda vivo. Em suas mãos, segurava um machado de batalha enorme, com um símbolo de fogo vermelho gravado. Parecia proteger algo. Merda! O grupo mercenário está acabado. Mas pelo menos tem um plano B. Tigre Terreno caiu, um dos 6 principais combatentes do Borda de Sangue, olhou para os prédios sendo devorados pelas chamas. Ele corria com 20 de seus capangas, carregando os tesouros que acumulara ao longo dos anos. O quartel-general do Borda de Sangue era enorme, com muralhas internas que bloqueavam acessos. Havia apenas 4 saídas. Caiu e seus homens estavam a 20 metros da saída oeste, quase livres. Se escapassem, desapareceriam na capital como água no oceano. Conheciam cada beco de São Petersburgo e tinham rotas de fuga preparadas. Rápido, sigam-me! Ande, trouxe as 2 garotas? Caiu sussurrou. Chefe, relaxa. Tá tudo aqui. Um mercenário baixo e magro, com um tapa-olho, riu. Ao seu lado, um homem alto carregava 2 sacos grandes. Lá dentro, 2 figuras se debatiam, garotas silenciadas, apenas gemendo. Que medo, cara! Quem era aquele mago mascarado? Um demônio!
O líder era um guerreiro de 5 estrelas, e aquele louco cortou a cabeça dele como se não fosse nada. Um dos mercenários tremia. Não importa quem era. Estamos quase livres. Depois a gente descontrair com essas duas. Outro riu, obsceno. Cale a boca, todos. Caio girou, furioso. Tenho planos para essas garotas. Ninguém toca nelas. Ou eu acabo com vocês. Os capangas engoliram em seco, calados. Caio virou-se novamente, mas, antes de continuar correndo, seus olhos arregalaram-se. Frio percorreu sua espinha. Alguém estava à sua frente. Um homem enorme, com uma espada gigante cravada no chão. Ele estava nas sombras, mas sua armadura misteriosa e sua juba vermelha ao vento deixavam claro. Era um predador. Os mercenários congelaram. Era como cães vadios diante de um leão. Quem é você? Caio, normalmente arrogante, gaguejou. O homem ergueu a cabeça, e seus olhos brilharam na escuridão. Borda de sangue? Sua voz era clara, mas mortal. Os mercenários empalideceram. Vocês são do Borda de Sangue? Era o som de dentes batendo. Os homens sentiram o cheiro da morte. Eles, que tantas vezes causaram desespero em outros, agora o sentiam na pele. O caçador tornará-se a presa. Vocês não vão admitir? Então são mesmo do Borda de Sangue? Sob as estrelas, o homem puxou lentamente sua espada do chão. Eu sou Frank Lampard, cavaleiro de Leão de Chambord, e vim para matar. Chambord? Finalmente, os mercenários do Borda de Sangue entenderam a origem do caos. O rei de Chambord? É ele mesmo? Ataquem todos! Matem-no! Caio, já assustado, ordenou que seus capangas atacassem enquanto ele recuava discretamente, planejando sua fuga. Mas no momento seguinte... um clarão. No centro do punho de Lampard, um ponto de luz brilhou tão intensamente que iluminou o céu noturno. Era como um relâmpago, ferindo os olhos de todos os mercenários. Então, o ponto se ramificou, criando uma rede de luz semelhante a um raio. Relâmpago de plasma. A visão dos mercenários embaçou. O homem diante deles desapareceu. Eles ainda estavam de pé, mas perderam o controle de seus corpos. Antes que pudessem reagir, ouviram uma sequência de impactos. Era como se punhos invisíveis estivessem batendo em suas armaduras. Marcas de socos afundadas apareceram em seus peitorais. Então, ossos quebrando. Até Caio teve suas costelas esmagadas. As únicas ilesas foram as duas garotas dentro dos sacos. Rápido, socos tão rápidos. Caio, com a visão escurecendo, percebeu que a rede de luz era na verdade o rastro dos golpes de Lampard. A velocidade era tanta que ninguém conseguirá ver os movimentos. Como alguém pode ser tão forte? Os mercenários pensaram, desesperados. Ele não é mais fraco que o nosso líder. Como alguém assim é leal ao rei de Chambord? O quão poderosos são os chambordanos? No momento de sua morte, Caio entendeu que inimigo o Borda de Sangue havia criado. E percebeu que o que acontecerá nesta noite não era um simples assassinato, era um extermínio planejado. Nevoeiros de sangue explodiram no ar. Os mercenários do Borda de Sangue detonaram como bombas, seus fragmentos ósseos e órgãos rasgados pintando as paredes. Lampard havia injetado energia relâmpago em seus corpos, garantindo que não sobrassem cadáveres inteiros. Gemidos assustados saíram dos sacos no chão. Lampard franziu a testa, olhando para eles. Foi então que outra figura apareceu na saída. Todos mortos? Droga, cheguei atrasado de novo. No lado leste. Esse caminho está bloqueado. Sob o luar, Pierce e Drogba, vestindo as armaduras de Capricórnio e Touro, pareciam deuses da guerra. Eles estavam plantados no meio da saída leste do QG do Borda de Sangue, rindo cruelmente dos mercenários que corriam em sua direção. Quem são vocês? Saiam da frente. Querem morrer? Os mercenários, desesperados, avançaram em grupo, brandindo armas afiadas. Entre eles, havia desde guerreiros sem estrelas até um dos 6 melhores combatentes do Borda de Sangue, lagarto violento Dante, escondido no meio da multidão. Mas então... sintam a fúria do touro dourado, grande chifre. Lâmina divina do julgamento, Excalibur. Os 2 titãs de Chambord avançaram, e por um breve instante, as imagens de um touro dourado e uma espada ancestral pairaram atrás deles. No momento seguinte... silêncio. Pierce e Drogba já estavam atrás da multidão. Todos os mercenários congelaram em suas posições. Dante mal havia puxado sua espada pela metade quando percebeu que já era tarde demais. Armaduras estilhaçadas. Armas quebradas. Corpos despedaçados. Dominância absoluta. O chão estava coberto de sangue e fragmentos de metal.
Parecia que um monstro havia passado por ali, ou que uma espada invisível cortara tudo no caminho. Droga, que sensação boa agir como um mestre. Hã? Eu matei 25. Mais que você. Drogba contou os cadáveres irreconhecíveis. Sua Majestade nos ensinou que qualidade importa mais que quantidade. Olha ali, aquele era um guerreiro de 4 estrelas, provavelmente um dos 6 melhores. Pierce respondeu, esfregando o queixo. Foi então que o espaço ao lado deles ondulou. Inzaghi surgiu do nada, ofegante. Hã? Todos mortos? Cheguei atrasado de novo? No lado sul. Uma sequência de cordas de arco vibrando ecoou, seguida por um surto de energia mágica. No lado sul, 60 a 70 blocos de gelo e cinzas humanas tomavam o chão. Os mercenários do Borda de Sangue não tiveram chance contra as flechas mágicas de Helena. Com seu arco de batalha e armadura de Valquíria, a arqueira não sentirá nenhuma pressão. Ela fechou os olhos, recuperando seu mana enquanto aguardava a próxima leva de inimigos. Irmã Helena, você foi rápida demais. Inzaghi apareceu, soando tanto que vapor branco saía de seu corpo. Ele quase caiu de tão exausto. No lado norte. Ei, Fernando, vamos fazer um trato. Dessa vez, você não se mexe, e eu tomo a vingança pelos nossos companheiros chamordanos que morreram no poço, certo? Oleg, o carcereiro, olhou para os mercenários mortos pelas flechas de torres e suspirou. Sua técnica Ondas do Inferno era lenta demais para ser ativada. Antes que ele pudesse lançá-la, todos os inimigos já estavam mortos. Tá bom. Torres respondeu, distraído. Nesse momento, mais mercenários surgiram correndo. Dessa vez são meus. Ondas do... As flechas de Torres cortaram os inimigos como um ceifador cortando trigo. Inferno. Oleg terminou a frase, olhando para Torres com lágrimas nos olhos. Ah, foi mal, esqueci. É como Sua Majestade diz, reflexo condicionado. Torres riu, sem remorso. Você já disse isso pelo menos 6 vezes. Ah, sério? Prometo que é a última. Também já disse isso 4 vezes. Foi então que Inzaghi apareceu, quase morrendo de cansaço. Sua Majestade, nova ordem. Precisamos ganhar tempo. Ele fez novas descobertas. Ele respirava com a língua para fora, exausto. O esqueleto dourado permanecia imóvel, refletindo a luz como se fosse ouro puro. Era óbvio que aquele ser morrera há milhares de anos, sua carne e armadura haviam se corroído com o tempo. No entanto, Fei sentiu como se uma montanha intransponível estivesse diante dele. Uma vontade irresistível de se ajoelhar e venerar o esqueleto tomou conta dele. Algo naquele lugar era muito maior do que qualquer coisa que ele já enfrentará. E o verdadeiro mistério estava apenas começando. Uma pressão avassaladora emanava do esqueleto dourado. Era densa como montanhas, infinita como o universo, antiga como a terra e vasta como o oceano. Tão intensa que Free, mesmo no modo bárbaro nível 40, mal conseguia caminhar. Era como se carregasse uma montanha nas costas, seus ossos rangiam como milho estourando em uma panela. Este esqueleto deve ter sido uma entidade suprema em vida. Mesmo morto há milênios, seu corpo permanece intacto. Essa pressão que sinto é provavelmente apenas 1/1000 do poder que ele tinha, e ainda assim é esmagadora. Comparado a isso, o assassino que me perseguiu naquela noite é como uma formiga. Quanto mais observava, mais aterrorizado Fei ficava. Que tipo de ser deixaria vestígios tão poderosos após a morte? Segundo as lendas, os ossos de guerreiros estelares se decompõem em 10 anos, os de elites lunares em 100 anos, e os de senhores solares em 500 anos. Mas este esqueleto tem milhares de anos. Será que era mais forte que um senhor solar? Além disso, ele tem apenas 1,3 metros de altura, parece uma criança, mas a espessura dos ossos sugere que era um adulto em seu auge. Um anão tão poderoso? Mistério. A existência daquele esqueleto era um enigma insolúvel. Fei então voltou sua atenção para o machado de 2 lâminas nas mãos do esqueleto. Feito de um material desconhecido, o machado tinha um cabo de meio metro, mais grosso nas extremidades e afilado no centro, formando uma curvatura perfeita. Nele, símbolos misteriosos estavam gravados, pareciam runas mágicas ou esboços de animais e plantas, entrelaçados até as lâminas. O corpo da lâmina ocupava 2/3 do machado. A ponta era fina como papel, mas o dorso, grosso como uma árvore. 6 canais de sangue corriam em cada lado, fazendo o machado lembrar uma fênix de asas abertas, formando um círculo mortal. De todos os ângulos, aquela arma era uma obra-prima, de tirar o fôlego. Finalmente, Fei notou 6 pequenos encaixes hexagonais na lâmina. Sua intuição lhe dizia que algo faltava ali. O machado não estava completo. Mas ele não conseguiu tocá-lo. A aura do esqueleto repelia. Mesmo arriscando lesões, Fei não conseguiu se aproximar a menos de 10 metros. Seu corpo,
Fortalecido pelo modo bárbaro, poção do Hulk e as energias da caverna subterrânea de Chambord, quase explodiu ao tentar entrar naquela zona. Após várias tentativas, Fei desistiu e focou em outros elementos do local. O espaço era como um porão ou túmulo subterrâneo, com cerca de 200 a 300 metros quadrados. As paredes eram de pedra amarelada, lisas, com luzes prateadas piscando aleatoriamente. O que surpreendeu Fei foi que essas luzes não emitiam pressão, eram calmas. Além do portal por onde entrou, não havia outras saídas. Atrás do esqueleto dourado, uma névoa de energia prateada brilhava. Era tão pacífica quanto as luzes nas paredes. Fei contornou o esqueleto e se aproximou. Era um livro. Flutuando no ar. Tinha espessura de 5 dedos, formato quadrado, 30 centímetros cada lado, e uma cor vermelho-sangue. As páginas viravam sozinhas, e caracteres prateados surgiam magicamente nelas. Fei estudou os símbolos. Eram caracteres ancestrais, usados em Azeroth na Era dos Deuses e Demônios. Uma linguagem quase perdida, diferente do idioma atual. Fei havia estudado na Biblioteca Real de Chambord e conseguia entender de 10 a 20%. Este livro contém conhecimento sobre mecanismos, armadilhas, arquitetura, forja, metalurgia, coleta. Era uma enciclopédia de sabedoria. Com mais de 100 páginas e ilustrações detalhadas, o livro mostrava armas, construções, armadilhas, palácios, muralhas defensivas, tudo projetado pela energia prateada. Na última página, algumas linhas maiores estavam escritas à mão, em uma caligrafia diferente. Estes são todos os presentes generosos, de Sua Majestade, o Rei Demônio. Sabedoria do Rei Demônio. Punição do Rei Demônio. Espada do Rei Demônio. Memória do Rei Demônio. Desejos do Rei Demônio. Cálculos do Rei Demônio. Do Rei Demônio. Deuses desprezíveis. Perdidos. Fugimos. Estou morrendo. Eles vieram. Lutem até a morte. Protejam. Morremos com rancor. Honra do Deus Demônio. Erden. Apenas 300 a 400 palavras, mais difíceis de decifrar. A escrita era truncada, e a gramática, ruim. Era tudo que Fei conseguiu extrair. Quando o livro voltou à capa, Fei leu o título. Sabedoria do Rei Demônio. Então, esse era o nome do livro. Se isso é a sabedoria do Rei Demônio, então os outros, Punição do Rei Demônio, Espada do Rei Demônio, também são livros? Ou algo mais? Fei percebeu que acidentalmente encontrara um tesouro colossal. Apenas este livro valia mais que tudo no salão principal. Com o conhecimento das 7 classes de Diablo, a sabedoria de Akari e Caim e a habilidade a aprender, Fei sabia discernir o valioso do inútil. Se conseguisse aplicar o conhecimento deste livro em Chambord, o reino se tornaria comparável a um império nível 9 no continente. No topo de uma torre, Deus da Guerra de Zenith Arshavin observava a cena, chocado. A força de Chambord estava além de sua imaginação. Nos últimos 20 minutos, ele testemunhara o massacre nos 4 cantos do QG do Borda de Sangue. As 4 saídas estratégicas, orgulho do grupo mercenário, tornaram-se armadilhas mortais. Cada saída estava guardada por guerreiros aterrorizantes de Chambord. Ninguém escapou. E o verdadeiro poder de Chambord ainda não havia sido totalmente revelado. Capítulo 261, talvez um dia. Todas as 4 saídas estavam guardadas por chambordanos. Na primeira saída, um guerreiro de cabelos vermelhos e uma espada gigante bloqueava a passagem. Sua energia relâmpago era tão rápida que até o Deus da Guerra de Zenith Arshavin, um guerreiro de 6 estrelas, mal conseguia acompanhar seus movimentos. Na segunda saída, 2 homens gigantescos em armaduras estranhas esmagavam qualquer um que se aproximasse. Seus corpos musculosos emitiam rugidos de dragão a cada golpe, como bestas em pele humana. Suas técnicas de combate eram ancestrais e misteriosas, como se viessem das estrelas. Na terceira saída, a arqueira mágica que Arshavin vira no pico da montanha a leste em Chambord mostrava um poder 4 vezes maior que antes. Suas flechas, carregadas com relâmpago, gelo e fogo, eram uma tempestade imparável. Na quarta saída, um jovem loiro disparava flechas com uma precisão artística, como um elfo dançando sob a lua. O mais surpreendente? Nenhuma magia estava envolvida, apenas uma energia misteriosa que perfurava até armaduras de 4 estrelas. Ao seu lado, um homem gordo e enorme irradiava uma aura demoníaca e mortal. 4 saídas. 6 guerreiros mestres. 6 guerreiros com esse poder seriam cobiçados pelas superpotências de São Petersburgo e pelos 10 maiores exércitos do Império. Desde quando o Rei Monstro de Chambord criou esses guerreiros? Desde quando Chambord adquiriu tanto poder? Arshavin, veterano de incontáveis batalhas, ficou chocado com o massacre unilateral. Além do choque, o Deus da Guerra de Zenith sentiu uma ameaça vaga. Se essa tendência continuar,
Será que o rei de Chambord um dia desafiará Zenith? No céu, sobre as nuvens escuras, o poeta viajante número 1 do Império, Met-Razi, parou de falar. Ele estreitou os olhos, observando a batalha abaixo, tão absorto que esqueceu até de beber seu vinho. As chamas cresciam, simbolizando o fim do borda de sangue, e a velocidade desse fim era assustadoramente rápida. Mas os olhos de Krasik, ao seu lado, brilharam. Velho amigo, você está comovido. Vai mesmo fazer isso? Met-Razi perguntou. Sim. Você sabe o poder que Chambord tem agora. Sabe o que isso significa para o Império? Sim. E mesmo assim vai fazer? Tempo. Ah, a vida é cheia de coisas incontroláveis. O que você pode fazer com força? Com status? Com respeito? Tudo não passa de um jogo, e só o mais forte leva o prêmio final. Met-Razi filosofou, como se resumisse a jornada da vida. Krasik moveu-se, transformando-se em um raio de luz que desapareceu na escuridão. Quando Fei estendeu a mão para a sabedoria do Rei Demônio, uma barreira de energia prateada repeliu seus dedos. A força era tão intensa que nenhum arranhão foi deixado na superfície. Foi então que ele notou 6 lanternas de pedra flutuando no ar. Elas não tinham pavios nem combustível, mas chamas verdes queimavam dentro delas. 18 correntes de pedra com símbolos misteriosos as conectavam, formando uma proteção ao redor do livro, como luas orbitando a Terra. Por que não as vi antes? Ele tentou pegar o livro várias vezes, sem sucesso. Precisava de um plano. Fei usou a habilidade Convocar e criou outro portal azul, retornando ao acampamento das mercenárias. Parecia que a sala misteriosa não bloqueava suas habilidades. Se isso funcionasse, ele poderia transformar aquele lugar em seu quintal pessoal. 10 minutos depois, luzes azuis cintilaram, e Fei reapareceu no poço subterrâneo. Ao pisar nas mesmas pegadas, os mecanismos se ativaram novamente, e o portal desapareceu. Ele usou seu poder espiritual para afastar os ossos e revelar os 2 mecanismos em forma de pegadas no chão. Eles funcionavam como alavancas, inserindo pedras mágicas em um círculo na parede quando ativados. Sem as pedras, o portal não poderia ser reaberto. Fei destruiu os mecanismos com um golpe preciso, reduzindo-os a pó. Então, esfregou as mãos na parede, apagando completamente o círculo mágico. Ninguém mais entraria naquela sala. Ao pular para fora do poço, o salão subterrâneo ainda brilhava com tesouros, como se nada tivesse acontecido. Fei entendeu a situação. O líder do borda de sangue descobrira acidentalmente a sala secreta ao construir seu depósito. Vendo o esqueleto dourado e a sabedoria do Rei Demônio, ele matou todos os trabalhadores para manter o segredo. Mas, não sendo forte o suficiente, não conseguiu pegar o machado nem quebrar o escudo do livro. Apenas aprendeu o básico de armadilhas mágicas à distância. Todas as armadilhas na entrada foram criadas por ele para impedir que outros entrassem. Agora, porém, o segredo pertencia a Fei. E Chambord estava prestes a atingir um novo patamar. Talvez um dia, até mesmo Zenith precisasse olhar para cima. Fim dos capítulos do 258 ao 260. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!